tudo bem com você? Eu sou a Ju e este é o canal Chá com Leitura. Bom, eu não escondo de ninguém que meu gênero literário favorito é fantasia. Mas quando eu decidi fazer um vídeo aqui pro canal sobre esse assunto, eu passei pela minha estante por alguns livros que eu gostei muito e me fez perceber uma coisa. Tem um gênero literário que eu quase não leio, mas que todos os livros que eu li, surpreendentemente, eu gostei, que é ficção científica. E por isso eu decidi fazer este vídeo aqui, elencando os meus livros favoritos desse gênero até agora. E o primeiro livro que eu trouxe, não tinha como não ser ele, é Frankenstein, de Mary Shelley. Para começo de conversa, este é considerado o primeiro livro de ficção científica. Então, só por isso ele tinha que estar nessa lista, né? Mas, obviamente que não é só por isso. Este livro está aqui merecidamente, porque foi um livro que me impactou muito. Eu não consigo nem dizer o quanto eu sofri lendo esse livro, porque eu me apeguei muito ao monstro. E eu sofria por ele, eu tinha muita pena da situação dele ter que fugir e não conseguir ser amado e aceito. E ao mesmo tempo eu peguei um ódio mortal pelo médico. E eu não vou nem tentar esconder esse ódio, porque Frankenstein foi realmente uma pessoa decepcionante do começo ao fim, e tá tudo registrado aqui. Mas pode ser também que esse ódio venha um pouco da decepção que eu tive em comparação com todas as adaptações que eu vi antes de ler o livro, em que o Frankenstein era uma pessoa bem diferente. Porque em todas as histórias que eu tinha visto antes, em filmes, em qualquer adaptação que tinha sobre Frankenstein, o médico sempre foi aquela criatura, aquela pessoa que queria acolher a criatura. Ele buscou proteger a criatura, não foi só um experimento. E particularmente eu gostava mais da versão dele nas adaptações. Aqui, infelizmente, ele foi um cara que eu não gostei. Mesmo assim, ou talvez por isso mesmo, vale muito a pena ler este livro aqui, porque um dos comentários sobre ele é que ele é um registro sobre o abandono. E é isso mesmo, é um livro assim que vai te emocionar muito, mas também vai fazer você pensar muito nas relações interpessoais. Vale muito a pena ler. E o segundo livro que eu trouxe é A Guerra dos Mundos, de H.G. Wells. Na verdade, eu estou trazendo A Guerra dos Mundos, mas eu também li A Máquina do Tempo e A Ilha do Dr. Moreau, e para mim, todos eles tiveram o mesmo impacto. Eles são livros extremamente interessantes porque eles usam a ficção científica, essas situações adversas, como um pano de fundo para a gente poder falar sobre a sociedade. E é justamente essa parte que mais me impactou nas histórias dele. Por exemplo, na Guerra dos Mundos, em que toda a sociedade se mobiliza para fugir ou para lutar, e como cada indivíduo se comporta perante o próximo. E na Máquina do Tempo, por exemplo, que você tem um indivíduo que chega num futuro tão distante que a humanidade já é uma espécie totalmente diferente. E mesmo assim, enquanto ele interage com esses novos indivíduos, ele espera deles as mesmas atitudes, os mesmos valores que ele esperaria da sociedade de onde ele veio. E essa parte social é justamente o que eu mais gostei na escrita dele, e eu acredito que seja um marco do autor, pelo que eu vi de comentários de outras obras dele, que eu ainda quero ler. Então fica aqui minha sugestão não só do livro, mas do autor como um grande escritor de ficção científica. E o terceiro livro é Matéria Escura, de Blake Crouch, um exemplo mais novo de ficção científica. Matéria Escura também foi um livro que me impactou bastante, eu adorei a forma como o autor escreve, mas também me impactou porque ele é um thriller, daqueles livros em que o protagonista tá correndo contra o relógio, sabe? E eu adoro esse tipo de leitura, é o tipo de livro que eu não consigo parar de ler. E foi o que aconteceu com este aqui, é claro. E além disso, em Matéria Escura, nós temos o conceito de universos paralelos. E foi muito interessante ver que cada decisão nossa é uma bifurcação, que quando nós escolhemos ir para um caminho, não quer dizer que o outro caminho deixe de existir. E é muito interessante ver como essas decisões afetam nossa vida inteira. É muito gostoso de ler, você vai se emocionar e vai amar. E o quarto livro que eu trouxe é Jogador Número 1, de Ernest Cline. Esse aqui talvez seja mais interessante para quem gosta de videogames ou viveu a cultura pop dos anos 80, 90, mas particularmente eu achei muito interessante. Eu vou adiantar, se você assistiu o filme, o livro é bem diferente. A essência talvez seja a mesma, mas eu particularmente achei o livro bem mais empolgante. Mas para resumir, a história se passa no futuro em que a sociedade está numa espécie de ruína. A vida é horrível, tem fome, tem miséria, mas existe um lugar em que nada disso existe, que se chama Oasis. O problema desse Oasis é que ela só existe online. Então as pessoas se logam nessa espécie de jogo e lá tudo é maravilhoso. Mas além desse lugar maravilhoso para fugir da realidade, o criador desse jogo, antes de morrer, lançou um desafio, que quem achasse as 3 chaves do poder herdaria toda a fortuna dele. No mundo todo miserável, isso é muita coisa, acredita. E aí o livro segue esse modo de jogo mesmo, que você sai em buscas e completa missões e ganha prêmios.
E eu particularmente achei isso muito envolvente, muito gostoso e muito diferente. Particularmente eu não estava esperando que eu fosse me emocionar tanto nesse livro, mas aconteceu, eu amei a história. E se você gosta dessa cultura pop dos anos 90, 80, vale a pena dar uma olhada também. E o quinto livro que eu trouxe é Star Wars, de George Lucas. Eu acho que Star Wars dispensa apresentação, mas vamos lá. Este livro é um compilado da primeira trilogia, que na verdade são os livros 4, 5 e 6. E segue totalmente a história dos livros. E é por isso que eu não esperava que eu fosse achar tão interessante. Eu gosto muito de Star Wars, eu assisti todos os filmes antes da Disney, mas eu não sou fã, eu só gosto das histórias. Por isso eu até estranhei quando me deu vontade de comprar o livro. Mas, sinceramente, valeu muito a pena, porque ler o livro me deu um novo carinho pela história. Várias questões, como o caráter dos personagens mesmo, eu achei que ficou muito mais aprofundado aqui e me fez gostar muito mais dos personagens, que eu já gostava antes. Então se você é fã de Star Wars, bom, não se você é fã, porque se você é fã você já leu, mas se você é que nem eu que só gosta de Star Wars, vale a pena ler, porque eu garanto pra você que vai abrir muito mais sua mente. E a sexta história que eu vou trazer é uma trilogia, a série Leviathan, de Scott Westerfeld. Tá, essa história talvez não seja tão perfeita quanto as outras histórias que eu trouxe aqui, mas ela é muito legal, e eu não entendo como ela não é tão divulgada aqui. Inclusive, dá um momento. Pronto. Bom, a série é para jovens, então por isso talvez ela seja um pouco mais leve, mas ela aborda assuntos muito legais. Em primeiro lugar, ela se passa durante a Primeira Guerra Mundial, só que uma Primeira Guerra Mundial um pouco diferente. Neste livro, o mundo é dividido em duas facções, por assim dizer, os mecanistas e os darwinistas. Mecanistas são as pessoas, as nações que apostam na engenharia mecânica. Então eles constroem tudo, inclusive robôs gigantes de luta, tipo Gundam, sabe? É um estilo bem steampunk. Já os darwinistas são as pessoas, as nações que apostam na engenharia genética. Então eles alteram geneticamente as criaturas para que elas atendam às necessidades que as máquinas dos mecanistas atendem para eles. E você pode imaginar, é claro, que um é contra o outro. Mas voltando para a Primeira Guerra Mundial, a história segue um pouco os fatos históricos, inclusive o assassinato do arquiduque Francisco Fernando. E nós seguimos o filho dele. Ele é um dos personagens principais da história. Depois disso, é claro que tem muita ficção, mas muitos acontecimentos históricos e personagens reais são misturados na trama. Eu adorei a ambientação, adorei os personagens, eu realmente não consigo entender por que essa história é tão esquecida. Mas enfim, se você gosta desse tipo de história, vale muito a pena ler. O livro é muito bem escrito, a história é muito bem construída. Particularmente, eu achei a ideia dele muito diferente e muito legal. Inclusive, eu te pergunto, você já viu uma baleia voar? E o último livro que eu trouxe é O Guia do Mochileiro das Galáxias, de Douglas Adams. Esse aqui eu admito que eu trouxe só porque é muito divertido. Eu li horrores do começo ao fim, eu não conseguia parar. Às vezes eu lia no ônibus e as pessoas ficavam olhando pra mim porque eu tava rindo. Mas tirando isso, é óbvio que a história é muito boa também, é muito bem escrita. E tem várias questões existencialistas também, não é só ciência. Particularmente eu acho que é um livro que vale muito a pena ler quando você tá um pouco pra baixo, sabe? É aquele livro que vai te tirar da fossa. Vai, com certeza, você vai rir muito. Não é à toa que esse livro virou um marco na cultura geek. Ele merece esse posto. E é isso, essa foi minha seleção de livros de ficção científica. Espero que você tenha gostado. Se gostou, me dá um joinha e se inscreve no canal. E me diz nos comentários se você já leu algum desses livros, qual você gostou, qual não gostou, qual você quer ler. E se tiver alguma indicação pra mim também, eu agradeço. Obrigada por ter assistido até aqui. Beijo, até a próxima.